Eu era um pedreiro, um homem de tijolo e argamassa, chão batido e suor. Mas acredite ou não, um pedreiro pode ver o inferno. Eu vi, e não foi numa obra abandonada. Eu sou aquele que se perdeu na construção de um templo, até que uma voz me chamou para uma vida nova. E o que vou contar aqui é a verdade crua. Minha vida era um canteiro de obras, onde cada tijolo era um sacrifício. Eu achava que estava construindo algo sagrado, mas na verdade estava me desfazendo por dentro, pedaço por pedaço. O sol, no interior de São Paulo, castigava. Meio-dia, o calor sufocava a gente. O suor escorria pelo meu rosto, salgava meus lábios. Eu empilhava tijolos sem parar. A areia áspera entrava por debaixo das botas. O som da betoneira era constante, uma trilha sonora exaustiva. Meus ombros ardiam. As mãos calosas doíam. Eu sentia o peso de cada bloco, não só nas mãos, mas na alma. O ar denso parecia me empurrar para baixo. Quando a noite chegava, a casa me esperava. Pequena, silenciosa, iluminada apenas pela tela de uma EV velha. Eu comia um PF frio, sem gosto. A textura da carne seca, o arroz empapado, nada me apetecia. O cheiro de tempero queimado vinha da cozinha da vizinha. Era mais vivo que o da minha própria comida. Minha esposa, ela estava ali, mas a cada dia ficava mais distante. Via minha devoção ao trabalho como abandono, minha ausência como descaso, e eu, ali, no sofá gasto, senti um vazio que não conseguia nomear, um nó na garganta. Aquela era a minha casa, mas eu me sentia um estranho. Nos cultos, eu estava sempre na primeira fila, Bíblia aberta, mas meus olhos fixos nas paredes que eu mesmo ajudei a erguer. Sentia o ar-condicionado gelado no pescoço. Meu coração, porém, ainda estava com o calor do cimento, da obra. O aroma de incenso se misturava ao perfume barato das irmãs. Aquela mistura me dava uma sensação de deslocamento, de cansaço, uma fadiga que ia além do corpo. Eu me perguntava: qual o propósito de tanto sacrifício? Cadê a alegria genuína? A presença de Deus, eu não a sentia. No lugar dela, um orgulho vazio, uma casca oca. Eu me enganava. Foi então que o primeiro sinal apareceu. Algo pequeno, mas cortante. Aconteceu no templo. Um pedaço de azulejo, recém-assentado por minhas próprias mãos, soltou-se da parede, caiu, quebrou-se aos meus pés. Um estalo seco, agudo. Não havia vento. Nenhuma vibração. Aquele trabalho era meu. Deveria estar perfeito, inabalável, mas não estava. Quebrado. Ali, no chão, um arrepio gélido percorreu minha espinha. Mesmo sob o calor do dia, um nó apertado no estômago, como se algo pesado estivesse prestes a desabar. Meus músculos enrijeceram, prontos para o impacto que não vinha. O que essa rachadura, esse descolamento significava? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Depois do azulejo, as coisas começaram a mudar de um jeito sutil. Uma dor de cabeça insistente. Latejava, como um martelo batendo por dentro. Eu sentia um peso no peito. Não era cansaço muscular. Era algo que apertava. Por dentro, uma pressão invisível. O som da betoneira, que antes era só barulho, começou a me incomodar de um jeito diferente. Parecia penetrar nos meus ouvidos. Ecoar na minha cabeça. Eu mal conseguia respirar. O ar rarefeito, frio, mesmo sob sol. Meus olhos ardiam. Eu piscava, via borrões. A realidade parecia se distorcer. Eu parava, respirava, tentava entender, mas não havia explicação. Só a sensação de que algo estava errado, profundamente errado. Eu tentava ignorar, mas o corpo falava e gritava. A dor de cabeça não era mais o incômodo. Era um martelo batendo por dentro do meu crânio. Cada pulsação, um golpe surdo. Minha visão embaçava mais a cada instante. Eu via as cores, sim, mas elas não tinham brilho. Tudo cinzento, tudo opaco. O cheiro de cimento fresco, que eu tanto amava, agora me dava ânsia. Um cheiro metálico, amargo. Minhas mãos, antes firmes com a colher de pedreiro, tremiam, sem controle. Não era o peso do trabalho. Era uma agitação que vinha de dentro, como um motor desregulado. Eu suava frio, mesmo sob o sol forte.
O sol parecia sugar a energia de mim. Não aquecer, a garganta seca, eu engoli em seco, mas o nó não passava. As bordas da realidade começaram a se dissolver. A betoneira, seu som contínuo, de repente parecia distante, depois tão perto que vibrava nos meus ossos. O tempo esticou. 1 minuto parecia uma hora um piscar de olhos. Eu olhava para o relógio de pulso. Os ponteiros não se moviam, ou se moviam rápido demais. Meu coração acelerou, depois desacelerou. Uma batida fraca. O ar ficou mais denso, mais pesado. Eu tentava respirar fundo. Não conseguia. O silêncio. Aquele silêncio que não é ausência de som, é um som em si, um zumbido grave, dentro da minha cabeça. Um som que engolia tudo. Engolia as vozes dos colegas. Engolia o barulho da obra. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. O chão sob meus pés deixou de ser concreto. Tornou-se pegajoso. Como se eu estivesse pisando em argamassa fresca. Mas uma argamassa que grudava, que sugava. O calor que vinha de dentro, sem queimar por fora. Um calor que ressecava minha pele, que rachava meus lábios. Eu sentia cada poro do meu corpo se contrair. Um frio então. Um frio cortante, que não vinha do ar. Vinha de dentro dos meus ossos, como se estivesse congelando por dentro. E o cheiro. Ah, o cheiro. Não era mais cimento, nem tempero queimado. Era um cheiro de ferrugem, de metal velho, de algo podre. Algo que havia morrido há muito tempo. E a luz. Não era mais a luz do sol. Era uma penumbra avermelhada, que pulsava, como um coração doente. Eu via sombras se alongando, se contorcendo. As paredes da obra. Elas pareciam se mover, respirar. Eu senti um pânico gelado, um peso enorme no peito, como se o mundo inteiro estivesse sobre mim. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Nesse lugar sem nome, as pessoas. Elas estavam lá, mas não como eu as conhecia. Seus rostos, borrados, distorcidos. Eu vi um homem, um comunicador querido. Ele falava sem parar. Suas palavras eram vazias, eram ocos. Ele prometia o céu, mas seus olhos, os olhos dele eram frios, sem vida. Ele construía um império de mentiras, tijolo por tijolo. Com cada promessa, com cada sorriso falso. Eu sentia o fedor do engano, o cheiro de algo que estava podre por dentro. Aquela idolatria da própria imagem era palpável, era um peso que ele não via, mas eu via. Mais adiante, uma artista venerada. Ela pintava quadros magníficos, cores vibrantes, mas suas mãos, as mãos dela tremiam, não de paixão, de medo, medo de não ser aplaudida, medo de não ser vista. Seu orgulho era uma armadura pesada, que a impedia de respirar, de criar de verdade. Ela buscava a perfeição, não por amor à arte, mas por um aplauso que nunca era suficiente. Eu ouvia o som seco, do pincel arrastando, sem alma, sem vida, e um líder confiante. Ele erguia torres, edifícios imponentes, mas seus alicerces eram feitos de areia, de promessas não cumpridas, de exploração. Ele falava de progresso, de futuro, mas seus trabalhadores, seus rostos, eram de desespero, de cansaço. Ele construía para si, para o seu nome, não para as pessoas. O suor dos outros, era o cimento da sua glória. Eu sentia a injustiça, o gosto amargo na boca. O que essa rachadura, esse descolamento significava? Agora eu começava a entender. Era o descolamento da verdade, a rachadura na alma. No meio desse turbilhão, desse cenário de ruínas morais, eu vi algo inesperado, chocante. Era uma mulher, uma senhora simples, vestida com um véu azul. Ela estava ali, no meio daquele caos, do cheiro de podridão, do barulho oco. Ela não falava, não se movia, apenas olhava. Seus olhos eram de uma profundidade imensa, de uma ternura que cortava, e uma verdade que doía. Eu senti o ar ao redor dela, mais leve, mais puro, um sopro de ar fresco, em meio ao cheiro de ferrugem. Ela não apontava dedos, não julgava. Mas seu olhar denunciava a farsa, a vaidade,
O engano. Eu percebi. Não era o inferno de fogo e enxofre. Era o inferno das escolhas, das renúncias, daquilo que construímos, sem Deus, sem amor, sem graça. Era o inferno das aparências, das mentiras que contamos a nós mesmos, da idolatria do ego. Aquele comunicador, aquela artista, aquele líder, eram reflexos de uma parte de mim, de um pedreiro que construía, mas não para a glória de Deus, para a sua própria. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Aquele olhar da senhora era um bisturi, cortava fundo, e a verdade doía. Mas não era o fim. Era só o começo, porque logo depois, uma presença se fez sentir. Não tinha forma, não tinha corpo, mas era ali, naquele ar pesado, um frio intenso, que não vinha de fora, vinha de dentro, como se o meu próprio sangue estivesse gelando nas veias. Eu senti um cheiro de enxofre, de algo queimado, e um riso seco, que vinha de todas as direções, e de nenhuma. Ele zombava da minha fé, dos meus sacrifícios. Você construiu um templo, sussurrava uma voz grave, quase metálica. Mas para quem? Para o seu nome, para o seu orgulho. A voz parecia raspar por dentro dos meus ouvidos. Uma pressão, como mãos invisíveis apertando meu peito. Eu ouvia palavras antigas, mentiras que eu contava a mim mesmo. Você é o melhor pedreiro. Ninguém constrói como você. O suor escorria novamente, mas não era de calor, era de pavor. Aquele riso, ele se repetia, como um eco distorcido. Ele me apontava, o comunicador. A artista, o líder, eram todos eu. Eu também buscava aplausos. Eu também queria ser visto. O orgulho, ele me cegava. E a voz continuava. Sua graça, onde está a sua graça? Você a trocou por tijolos. O peso era insuportável. Eu queria gritar, mas a garganta estava seca. Um deserto, por dentro. Se entender o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Eu me vi, ali, naquele espelho distorcido. O pedaço de azulejo, quebrado aos meus pés. Aquele estalo seco, agudo, voltou na minha mente. Mais alto que a betoneira, eu me lembrei de cada detalhe daquele dia. Do suor nas mãos, da poeira grudada na pele, da pressa em terminar. Não para Deus, mas para a inauguração, para que todos vissem a minha obra, a minha marca, a minha assinatura. Eu senti o amargor do cimento na boca, o sabor do meu próprio engano. Minhas mãos, calosas, que tanto ergueram, agora tremiam, não de fadiga, mas de vergonha. Aquele azulejo não era só um pedaço de cerâmica, era a rachadura na minha própria alma. Aquele descolamento era a distância que eu coloquei entre mim e a verdade. Eu achava que estava construindo um caminho para o céu, mas estava cavando um buraco, um abismo. A cada tijolo, a cada sacrifício vazio, eu via a figura da minha esposa, distante, seus olhos, cheios de um cansaço que eu causei. Minha devoção virou abandono, meu trabalho virou descaso. Eu senti o frio do ar-condicionado no pescoço, mas o gelo vinha de dentro, congelava o amor e a graça. A voz do acusador, ela mudou. Não era mais um riso, era um sussurro. Você é um fracasso. Sua obra, seus laços, tudo quebrado. Você não merece a graça. O cheiro de podridão, ele se intensificou, e o peso no peito tornou-se esmagador. Eu não conseguia respirar. A penumbra avermelhada pulsava mais forte. Eu estava preso no canteiro da minha própria ruína. Minhas pernas, elas não me obedeciam. Eu senti o desejo de me entregar, de aceitar o veredito, de afundar naquela argamassa pegajosa que sugava minhas forças, minha esperança. Eu vi o vazio que eu mesmo criei. Onde deveria haver Deus, havia eu. Onde deveria haver amor, havia orgulho. Onde deveria haver graça, havia sacrifício. Eu estava ali, um pedreiro em ruínas, minha obra desmoronando, por dentro e por fora. O que essa rachadura, esse descolamento, significava? Significava que eu estava perdendo tudo, absolutamente tudo. E a sensação era de queda livre, sem paraquedas, sem chão.
Apenas o abismo. Se você acredita que a consciência continua, escreva: Eu acredito. Foi no fundo desse abismo, quando eu já não via luz, quando o cheiro de enxofre e o riso seco pareciam ser a minha única realidade, que a senhora do véu azul, aquela que me olhava, que denunciava, sem uma palavra, ela se moveu, um passo, leve, quase imperceptível, mas que fez o chão tremer. Não o chão de concreto, mas o chão da minha alma. O ar pesado, de repente, pareceu rachar, como vidro estilhaçando. E uma voz que não vinha de fora, não vinha de dentro, vinha de um lugar que eu não conhecia. Uma voz suave, mas com a força de um trovão. Ela disse, com uma doçura que queimava, por dentro: Meu filho, você construiu para si, mas esqueceu do alicerce. O som daquelas palavras vibraram no meu peito, como um sino quebrado. Aquele calor que vinha de dentro, sem queimar por fora, ele se intensificou. Mas agora não era de dor, era de vergonha. Eu senti o gosto amargo do meu próprio orgulho na boca. A graça, ela não se compra com tijolos, ela se recebe com o coração aberto. Cada palavra era um bisturi que cortava fundo, abrindo feridas que eu nem sabia que existiam. Mas um bálsamo vinha junto, um cheiro de jasmim. Em meio ao enxofre, a penumbra avermelhada, ela recuou como uma maré, deixando para trás um rastro de escuridão. Mas agora havia uma claridade, uma luz suave, que emanava dela, daquela senhora. Eu te chamo, meu filho, para a vida nova. E com isso o peso no meu peito diminuiu, não sumiu, mas diminuiu. Eu senti minhas pernas, que antes não me obedeciam. Elas tremeram, não de fraqueza, mas de um choque, de uma revelação. Aquela voz, ela reordenava tudo: o canteiro de obras, a minha casa, o culto, minha esposa. Tudo ganhava um novo sentido. Um sentido que eu tinha enterrado sob pilhas de cimento. Naquele instante eu entendi. Entendi o pedaço de azulejo, quebrado, aos meus pés. Não era um erro na obra. Era um aviso, uma rachadura, na minha própria devoção. Eu me rendi, não à dor, não ao acusador, mas àquela voz, àquela graça. O veredito pesava. Sim, pesava sobre mim, a clareza. Ela doía, doía como uma ferida aberta, mas era uma dor que libertava, que trazia alívio. Eu sentia as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, quentes, salgadas, lavando anos de orgulho que me cegava. O nó na garganta, ele se desfez, e eu pude respirar. Pude respirar de verdade. O ar, agora, era puro. O frio cortante, aquele que vinha de dentro dos meus ossos, ele se dissipou, dando lugar a um calor, suave, confortável como um cobertor de carinho. Eu senti a textura do chão. Não era mais pegajoso. Era firme, de novo, concreto. Eu ouvi o som da betoneira, distante, mas agora era só um barulho, não um tormento. As sombras, elas se encolheram e a luz do sol, voltou, não mais avermelhada, mas dourada, brilhante. Eu pisquei e vi as cores vibrantes da vida, do canteiro de obras, do mundo. Eu estava voltando, mas não era o mesmo homem. Eu senti meu corpo, pesado, não de dor, mas de uma fadiga diferente. Uma fadiga de quem travou uma batalha e venceu. Eu abri os olhos completamente e vi as luzes miúdas do canteiro, as lâmpadas do barracão, as lanternas dos colegas, que trabalhavam até mais tarde, a poeira, no ar. Mas agora, ela não me sufocava, apenas flutuava na dança da luz. Minha consciência, ela ainda pesava. Sim, pesava a lembrança de cada tijolo erguido sem amor, de cada promessa feita sem fé. Mas agora era um peso que eu podia carregar, um peso que me impulsionava para frente. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Eu ainda sentia o cheiro do cimento, mas não era mais amargo. Era o cheiro de um novo começo, o cheiro da graça, que me alcançou, ali, naquele lugar onde eu pensei que tudo estava perdido, no chão, com minhas mãos calosas. A aspereza, agora, não era de sofrimento, era de realidade, de uma base
que eu precisava reconstruir, mas dessa vez, com um alicerce diferente, com a graça. Aquele pedaço de azulejo quebrado, ele ainda estava ali, no chão, mas agora eu o via, não como um sinal de falha, mas como um lembrete de que a perfeição não está na obra, mas no coração. A voz da senhora, ela ecoava dentro de mim. Eu te chamo, meu filho, para a vida nova, e eu sabia que essa vida nova começava agora, não amanhã, não depois, mas nesse exato momento eu senti o vento em meu rosto, fresco, limpo, lavando os resquícios do cheiro de enxofre. Eu sabia que a jornada seria longa, que as paredes que eu tinha erguido com orgulho teriam que ser repensadas, que a minha esposa, minha família, meu trabalho, minha fé, tudo precisaria ser reconstruído. Mas agora não estaria sozinho, teria a graça e a memória daquela voz, daquela luz. Eu me levantei, com uma nova força, um novo propósito. O barulho da betoneira, ele continuava, mas agora era o som da esperança, o som da possibilidade de construir algo que realmente importava, que realmente durava. Eu olhei para o céu, que antes parecia cinzento, agora era de um azul profundo, um azul que lembrava o véu da senhora. Uma paz inundou meu coração, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu era um pedreiro e ainda seria, mas agora construiria com graça, com amor, com verdade. Eu sabia que o inferno ele existe, mas a vida nova também, e ela estava ali, me esperando. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Eu era um pedreiro, sim, mas um pedreiro novo, com as mesmas mãos calosas, o mesmo cheiro de cimento na pele, mas com um coração diferente. Aquele dia, aquele retorno, foi o começo de uma reconstrução, que não era de tijolos, mas de alma. Eu senti cada célula do meu corpo renascer. E a primeira coisa que mudou foi minha rotina, no canteiro de obras. Antes eu empilhava tijolos, com a pressa, com o orgulho de ver minha obra crescer, de ser o melhor. O calor do sol ainda castigava, o suor ainda escorria, mas agora, cada bloco, cada pá de argamassa era uma oração, um ato de entrega. O barulho da betoneira, ele ainda era constante, mas não penetrava mais nos meus ouvidos, não me atormentava. Era apenas o som do trabalho. Eu sentia o peso dos tijolos, sim, mas era um peso que me conectava, não me esmagava. O cheiro de cimento fresco, ele não era mais amargo. Era o cheiro do recomeço, do propósito. E eu olhava para os colegas, para suas mãos sujas, seus rostos cansados, e via neles, não competidores, mas irmãos de jornada. Eu sentia uma paz que o esforço físico não conseguia pagar. Uma paz que era pura graça. Em casa, à noite, a mudança foi ainda mais profunda. O silêncio, que antes era pesado, opressor, agora era um convite para a conversa. Eu comecei a falar com minha esposa, de verdade, não sobre a obra, não sobre o cansaço, mas sobre nós, sobre o dia dela, sobre o que sentia. Eu a escutava com atenção plena. Sentia o cheiro do jantar que ela preparava. Não era só comida, era partilha, era amor. O sabor, agora, tinha gosto de união. A textura da mão dela, que antes eu mal tocava, agora era meu refúgio, minha conexão. Eu me sentia presente, de corpo e alma, e via nos olhos dela um brilho que eu tinha apagado, com meu orgulho. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. A forma como eu vi o que eu possuía também mudou. Antes, eu buscava o reconhecimento no tamanho da obra, na minha habilidade, minhas roupas de trabalho, que antes eu usava com uma vaidade silenciosa, agora eram apenas vestes para servir. O desejo de ter mais, de acumular, ele diminuiu. Eu senti o peso da futilidade das coisas materiais. O azulejo quebrado, aquele estalo agudo, me ensinou que a verdadeira construção não é feita de bens, mas de valores, de uma fé que não se compra, que se vive, que se compartilha. Nos cultos, eu não olhava mais para as paredes, que eu mesmo ajudei a erguer. Não olhava para a arquitetura, mas para as pessoas, para os rostos, para os corações. O ar-condicionado gelado, ele não me incomodava mais.
Eu sentia o calor humano, a energia da comunidade. Eu comecei a compartilhar minha história, sem vergonha, sem medo. Os colegas da obra, eles notaram, perguntaram: o que aconteceu com você, Zé? E eu contava sobre o inferno e sobre a graça. Aquele cheiro de incenso, misturado ao perfume barato, agora era um aroma de esperança, de unidade. Minha Bíblia, antes aberta, mas lida com os olhos fixos nas paredes, agora era lida com sede, com fome. Você que talvez esteja construindo um império de aparências, de orgulho, de sacrifícios vazios. Que tipo de paredes você está erguendo? Que alicerces você está usando? Será que você também está perdendo o que realmente importa por buscar o que é passageiro? Pense nisso, olhe para dentro com honestidade, porque a verdade, ela cutuca, ela dói, mas ela liberta, e a graça, ela espera por você. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Não é fácil, eu sei, romper com o engano, com as velhas construções, com as mentiras que contamos a nós mesmos. Mas é possível. Eu sou a prova viva que um pedreiro que viu o inferno pode ser chamado para uma vida nova. E essa vida nova não é uma promessa vazia. É uma realidade que começa com uma decisão, com um sim a essa voz, a essa luz que nos chama para sair da escuridão, para construir com amor, com graça, com verdade. E essa decisão, ela está nas suas mãos, agora. Então, se você sente essa chama acesa, essa vontade de reconstruir a própria vida, de verdade, sem máscaras, sem orgulho, faça essa decisão agora. Não espere, não adie. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Repita comigo, em seu coração, se for sua verdade. Senhor, eu me rendo, eu aceito a tua graça. Reconheço meus erros e escolho a vida nova que me oferece. Guia meus passos a partir de agora. Essa é a oração, simples, forte, que muda tudo, que abre as portas para a graça. E amanhã de manhã, quando o sol nascer de novo, você terá 4 passos simples para começar. Primeiro, pegue sua Bíblia, leia o Salmo 51. Deixe que aquelas palavras lavem sua alma. Sinta a limpeza. Segundo, procure alguém que você magoou. Peça perdão com humildade. Sinta o alívio que vem da reconciliação. Terceiro, renuncie a um hábito que te afasta da verdade. Pode ser uma mentira pequena, um vício silencioso ou orgulho que ainda te cega. Largue esse peso. Sinta a leveza. Quarto, encontre uma pessoa que precise de ajuda e ofereça seu tempo, seu ouvido. Um pedreiro, um vizinho, um familiar. Leve a graça que você recebeu. Sinta o calor de servir. E se você quer continuar caminhando nessa jornada de fé, de transformação, onde a graça se revela em cada história, não perca o próximo vídeo do Testemunhos de Nossa Senhora. Lá, mais vidas são tocadas, mais milagres acontecem, porque a vida nova, ela é real e está esperando por você.